Ó, Yauxa! Ó, Yau! Ó, Yauxa! Ó, Yau! Ó, Yauxa! Ó, Yau! Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai eterno, Papai querido, estamos aqui hoje, Pai, em Tua presença para lhe agradecer por esse dia maravilhoso. Maravilhoso, Pai, que Tu nos concedeu para estar alimentando do maná escondido. Nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui aguardando o Teu chamado. Ó, Papai, Tu nos conhece. Tu sabes, ó Pai, a dificuldade de cada um aqui neste momento, Pai. Supra. Não deixe faltar, Pai. Não deixe faltar entendimento, não deixe faltar o alimento físico, o alimento espiritual. Não só para os que estão aqui, Pai, mas Sardes, vestes limpas e Filadélfia, Papai. Toda. Ó, Papai, nos instrua, nos capacita, guia os nossos passos, Pai. Nós não queremos glória, nós queremos a Ti, Pai, que seja dado todo louvor, toda a honra, e todos venham reconhecer que Tu habita, Pai, na luz inacessível. Tu foi digno, Pai. Tu foi digno de assentar junto com o Supremo. Ó, Papai, Tu é digno de toda adoração e ao forte e valente. Gratidão, Papai, por estar nos instruindo, abrindo a nossa mente, Pai. Ó, Papai, Tu nos conhece. Tu sabe o nosso começo, Tu sabe tudo o que passa no nosso coração, na nossa mente. Se Tu veres, Pai, que iremos tropeçar ou falhar, nos acude. Não deixe, Papai, nós para trás. Dá força àqueles que estão fracos, Pai, que estão desanimados. Dá a eles sede de justiça, Pai. Sacia a sede deles. Faça com que eles venham ter sede de justiça para sentir a Tua justiça sendo feita nessa terra, Papai. Para que eles venham ver a Sua justiça ser feita, Pai. Porque aquele que não tem sede, Pai, não bebe da água cristalina. Então faça com que ele desperta dentro dele o desejo de beber dessa água, Pai. Ó, Papai, nos sonda, nos capacita. Gratidão, Papai, por ter se entregado no madeiro para reconciliar os da terra e os do céu. Mostra para todos, Papai, que a nossa riqueza não está nessa terra, mas está em cima. Ó, Papai, vem acordar aqueles que estão dormindo, aqueles que estão querendo voltar a dormir, desperta eles, Pai. Tenha compaixão deles. Tenha compaixão daqueles que nos perseguem. Tenha compaixão daqueles que nos caluniam, porque eles não sabem o que fazem. Mas não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua, Pai. Papai, eu clamo a Ti também, venha dar força àqueles, ó Pai, que está querendo trabalhar na Tua obra. Venha jogar por terra toda barreira. Venha jogar por terra todo laço. Venha dar trepidez, autoridade, Pai. Venha capacitar cada um, Pai, para exercer com dignidade a função que Tu queres sobre a vida de cada um, Papai. Porque Tu não nos deu o espírito de covardia, mas sim o espírito de temor e saber que Yahweh está no controle, Pai. Papai, venha reaviver dentro de nós os dons celestiais.
para que nós venhamos cumprir com êxito, cumprir corretamente o propósito que tu queiras que nós cumprimos, para nós falar o que tu queiras que nós falamos, ó Pai. Vai até o encontro, Pai, de cada anfitrião. Olha para cada anfitrião, papai, com um olhar de amor, papai, porque abrir a casa, papai, para receber o teu povozinho, é tão gratificante, Pai. Vai até o encontro de cada um, joga por terra toda enfermidade, Pai, toda tristeza, Pai, porque dentro dessas casas clamamos o teu nome, papai. Nós invocamos o teu nome, papai. Então derrama bênção, Pai. Clamamos a ti para que todos que moram ao redor venham ver. Ali se encontra o povo de Yah. Ó, papai amado, vai até o encontro também do teu mensageiro, o qual a cada dia, Pai, se dedica para trazer paz, tranquilidade aos corações do teu povo, Pai, o qual estava perdido, o qual estava sem os teus cuidados. Mas tu levantaste, Pai, o teu mensageiro para conduzir o teu rebanho. Consola, dá força a ele, Pai. Nós cremos na tua palavra, nós estamos aqui, Pai, para te exaltar. Nós estamos aqui falando dessas maravilhas para te exaltar, papai. E se por acaso, Pai, tu veres alguma soberba dentro de nós, arranque, Pai. Porque nós queremos ser verdadeiro a cada dia, assim como tu foi verdadeiro quando pisou nessa terra. Nos ensina a ser verdadeiro como a ti, Pai, a cada dia. E que a mentira, a falsidade, a idolatria fique longe de nós, seja retirado de nós. Nos purifica de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Nos esvazia de tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E cresça em nós. Ó Pai. Faça com que o nosso coração seja puro e verdadeiro, papai. Porque tu sabes, Pai. Tu nos conhece. Nem nós conseguimos, Pai. Sem a ti nós não conseguimos fazer nada. Nada, Pai. Nós precisamos de ti. Nós somos dependentes de ti, papai. Nos perdoa pelas nossas falhas. Nos perdoa pelas nossas transgressões. Purifica as nossas palavras. Purifica a nossa língua. Purifica o nosso coração, a nossa mente. Nos purifica, papai. Para nós ser entregado no templo. Clamamos a ti, Pai, neste momento. E lhe agradecemos e lhe damos glória. Por ter nos concedido essas maravilhas, Pai. E nos revelado. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Gratidão, papai eterno, papai querido, igual nós estávamos falando, irmãos, que prata, ouro, nós não vemos em qualquer lugar. Nós vemos barro, nós vemos ferro. Isso fica à mostra aí nesse mundo. E hoje nós vemos também celestialmente. Para chegar até as pedrinhas preciosas, tem que cavar muito, tem que procurar. Igual muitos falam, muitos irmãos, eu estou sozinho na minha cidade. Por quê? Porque é ouro, é prata, está escondidinho, é pouco, você não vai ver. Não vai ver aqueles que são celestiais,
na quantidade igual nas denominações. Por quê? Porque ouro e prata não fica à mostra, fica escondidinho, fica escondidinho. E o papai está nos revelando isso tudo hoje. Está nos revelando isso tudo hoje, por quê? Porque ele nos fez, vamos estar abrindo lá, Apocalipse, nos fez o quê? Um sacerdócio, uma realeza de sacerdócio. Quando nós pegamos em Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 4, 1, versículo 4, e nós vemos, né, irmão, é algo profundo que o Pai está revelando, e tem que ser, aos olhos humanos, louco, para entender a sabedoria do alto, porque aqueles que são terrenos não conseguem entender. Para ter contato com essas revelações, tem que ser o quê? Tem que ser da realeza, sacerdote real. Exatamente, Apocalipse 1,4 fala assim, e ao Rano, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vos graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Al-Shamashia e a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos lavou de nossos pecados com seu sangue e fez de nós uma realeza de sacerdotes para Iau, seu pai. Viu? A realeza de sacerdócio. A realeza. E hoje nós vemos que todas essas revelações, todo esse reinado que passou ia remeter o quê? O reinado celestial, porque começa de lá, não começa de cá. Por isso que tudo é passageiro. Nós vemos a história de Acabe, igual o irmão ontem trouxe. Nós vemos que tudo tem uma representação, o que? Celestialmente. Tudo tem uma representação. E nós vemos lá que Acabe ele era o que? Ele era dominado por Jezabel. Era dominado. E Acabe ele era o que? Rei. E nós vemos que ele é uma representação também do que? Do rei da Assíria. Quando nós pegamos Emanuel, nós vemos que Emanuel anda lado a lado com quem? Com a mulher. A mulher que se diz profetiza, mas não é. E nós vemos claramente na carta de Tiatira que cita ela como que? Jezabel. Cita ela como Jezabel. E nós vemos que a Jezabel, nos tempos atuais, ela tem uma grande autoridade. Tem uma grande autoridade. E nós vemos que aquele servo de Acabe, nós vemos que aquele profeta do rei Acabe, ele profetizou que ele ia ser o quê? Ia vencer na guerra, porque foi incorporado nele um espírito do quê? Da mentira. E assim, hoje acontece, Satanás assopra no ouvido do seu filho, que é Emanuel, que ele vai sair vencedor, mas não vai. Não vai, porque Iau dos exércitos vai fazer justiça. Vai fazer justiça, por quê? Porque ele atrapalhou os planos de Iau. Ele tocou naquilo que não era dele, porque foi colocado o quê? Foi colocado um sacerdote, um sumo sacerdote, segundo que a ordem de Melquisedeque foi colocado. E ele tomou o quê? Tomou a vinha que não pertencia a ele. Não pertencia a ele. E aquilo despertou a ira de Iau. E vai ser feito a justiça. Vai ser feito. Vai ser feito. Nós vemos que Acabe tentou fugir de tudo com até maneira, mas foi pego, porque a palavra de Iau tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E quando nós pegamos aqui em Isaías 8, isso tudo, irmão, é maravilhoso. Por quê? Porque todas essas histórias de reis, isso,
todas essas histórias de reis não é à toa. Não é à toa, não está citada à toa. Mas isso aqui é devido a um trabalho árduo, de tempos antigos, de dias imemoráveis, trabalhando, não é acomodado lá em cima, ficou acomodado lá, entende? Mas aqueles anjos, junto com o primogênito, trabalhando arduamente para compartilhar essas revelações, para ajudar nas guerras, fazia através do instrumento do espírito dial, ajudava aqueles moradores terrenos descendentes de Adão. Por quê? Porque lá na frente isso ia favorecer a nós. É a mesma coisa. Plantou e hoje está o quê? Colhendo. Hoje nós está alimentando daquilo que foi guardado. Daquilo que foi guardado, que muitos achavam assim, não, isso aí é história, que não tem nada a ver, não tem não tem nenhum aproveito. Mas aqueles que são celestiais entendem. Por isso que a palavra fala assim lá em Eclesiastes, antes de eu ler aqui, eu queria estar lendo com os irmãos, quem sabe, instrua a criança no caminho que ela deve andar. Quem sabe? Aonde que está? É Provérbios, né? Provérbios 22, 6. Eu falo com os irmãos que é maravilhoso. Página 1053. Irmã Lilian, forma o jovem no início de sua carreira. Provérbios 22, 6. E mesmo quando for velho, não se desviará dela. E nós foi formado desde lá de trás, junto com o Mical. Quando nós pega Provérbios 8, nós vê o quê? Ele sendo formado, ele sendo instruído, ele do lado do pai. E mesmo quando ele ficou velho, veio aqui na terra, se tornando um ancião, ele não se desviou, ele se lembrou. Ele se lembrou. E hoje também está acontecendo conosco, devido sendo obediente o nosso Pai, andando, sendo instruído no caminho que nós devíamos seguir, mesmo nessa terra crescendo em graça e conhecimento, nós não estamos esquecendo, nós estamos lembrando. Você vê, Bruno, que a família de Alcha, a família terrena, né? Quando ele era criança, foi procurar ele. E onde que eles acharam ele? Ele estava no templo. No templo. No templo e com quantos anos? 12 anos, né? 12 anos. Assim, Jovenzinho. assim que ele completou o quê? Assim que ele completou o quê? 12 anos. É o que? A representação também. Assim, quando tiver completo, o exército vai subir. Os 12 mil, né? Os 12 mil, lembrando que não é só 12 mil porque tem sardes, vestes limpas. As 12 tribos. Vai ser encontrado isso, as 12 tribos. Aí nós vamos subir para adorar em Alxalã, celestial. E o que é 6, né? Falando aqui, 6 Filadélfia. Aí o irmão da instrua a criança. E isso é o que aconteceu com nós lá atrás. Nós foi instruído. Por isso que hoje nós lembramos. Aquele que andava junto, que dava ouvido atentamente, ficou o quê? Cravado no nosso coração. Toda essa mensagem. Nós vemos que é uma mensagem celestial. Porque nós era celestial, nós andávamos. Assim como ele andava com o Ial forte e valente, Mical andava com o Ial forte e valente, ia crescendo em graça e em conhecimento celestialmente. Quando ele veio na terra, ele começou a se lembrar. Viu? Leia de novo. Provérbios 22, 6. Hã? Lê a sua, irmão Rodrigo. Deixa o irmão Rodrigo ler para ver a sua. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se esvaziará dele. Vamos pôr aí um ancião. Quando for um ancião, não vai desviar dele. Vai seguir o que? As regras, instrução do pai. Quando nós pegamos Provérbios 8, pode falar. Você vê aí que aqui na tradução da Yalxalã tá carreira. Aí você vê que Paulo, né, fala completar a carreira. A carreira, exatamente. Também tem. Exatamente. Quer dizer,
ensinando o jovem na carreira, né? Aí chegar quando Exatamente. Quando nós pega Provérbios, ele vai completar. quando nós pega Provérbios 8:24, fala assim: quando os abismos não existia, eu fui gerado. Quando não existia os mananciais das águas, antes que as montanhas fossem implantadas, antes das colinas, eu fui gerado. Ele ainda não havia feito a terra e a erva, nem os primeiros elementos do mundo. Quando firmava o céu, lá estava eu. Quando traçava a abóbada sobre a face do abismo. Quando condensava as nuvens no alto. Quando se enchiam as fontes do abismo. Quando punha um limite ao mar e as águas não ultrapassavam o seu mandamento. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava junto com ele como mestre de obra. Eu era o seu encanto todos os dias. Todo o tempo brincava em sua presença, brincava na superfície da terra. Encontrava minha delícia entre os homens. Viu, irmão? E aqui fala que ele brincava, então era criança, era um jovem. Era um jovem. E hoje está sendo lembrado. Hoje nós estamos voltando à memória devido a isso. Porque lá atrás nós trabalhávamos, nós estávamos juntos. Nós estávamos juntos nessas criações. E nós vemos que tudo tem o quê? Tem algum sentido. Tudo tem um sentido. Nós discernem todas as coisas, mas por ninguém é o quê? É discernido. Entende? Então quer dizer o quê? Tudo nós analisa e vê. Igual eu falo com os irmãos, tem irmãos que mesmo não participando de denominação, se lembra, as palavras ficam claras, o entendimento fica claro. Nós já não vemos mais as escrituras sagradas como um livro qualquer. Como qualquer não, como um livro que nós não sabemos ler. Pelo contrário, quando nós abrimos, passa um pouco tempo, papai traz a revelação. Porque nós trabalhávamos. E quando nós vai pegando esses reis que passou, nós vemos que tem uma representação da região celestial. Porque lá em Efésios 6, antes de nós ler aqui Isaías 8, vamos abrir lá em Efésios 6. Eu falo com os irmãos que quem está estudando, ruminando a palavra, tenta acompanhar junto com as escrituras. 2046. Isso. Tenta acompanhar junto com as escrituras. Pega a Bíblia, não fica só ouvindo o áudio. Pega a Bíblia também, vai marcando. Mostra um comprometimento com a obra. Porque isso fica mais cravado na mente. Porque você ouve e vê. Mostrando que você está dando valor. Está dando valor porque foi dado a você ouvir e ver aquilo que muitos queriam ver e ouvir. Então você está ouvindo, você está vendo, está dando o que? O total valor. Aqui no Efésios 6:10 fala assim: finalmente, fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Revesti-vos a armadura de alvo para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal, que povoam a região celestial. Mostrando que, direcionando que todas aquelas lutas, toda aquela luta, era para mostrar com que nós iríamos lutar, que era o quê? Contra aqueles principado que se encontra nas regiões celestiais. E quando nós pegamos aqui em Isaías 8, nós vemos falando sobre o que? Sobre o rio, as águas de Siloé, a água mansa. Quando fala que Isaías 8:5 fala assim: visto que este povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, apavorado diante de Razão e do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio.
a saber, o rei da Síria com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço, e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel, o povo sabeis, espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Nós vemos aqui que devido rejeitar as águas de Siloé, ia trazer o que? As águas bravias, que é o que? E aqui fala que o rei da Síria, e quando fala o rei da Síria, direcionando para onde? Para o rei da Síria terreno, porque é uma representação do rei da Síria celestial. Quando nós pega em 2 Crônicas, nós vemos que muitos irmãos, eles vão tirando o que? Vão tirando 2 Crônicas 32. 620. Ver os irmãos não dando credibilidade para a escritura, saindo da posição de luta, entende? Não dando credibilidade, e as coisas só mostrando que tudo vai se cumprir, tudo. Igual essa revelação nunca foi traga, nunca houve um grupo de pessoas com tal entendimento igual nesses últimos tempos. Nunca houve. Agora a pessoa ouvir e conseguir se excluir disso tudo que aprendeu, mostra que a pessoa não pertence, não aprendeu nada. Por quê? Porque é pela perseverança que nós adquirimos honra. Tem que ser perseverante, porque lá em Hebreus 2:10 fala assim que o papai, ele queria conduzir muitos filhos agora por meio do sofrimento. E com sofrimento e perseverança nós ia adquirir honra. Entende? Porque muitos acham que a perseverança é só manter de pé com os nomes. Não, é manter estudando, é manter buscando, se santificando, buscando cada vez mais crescer em graça, em conhecimento, porque nós temos que instruir essas criancinhas, na verdade, para quando elas ficarem velhas, adultas, quando elas verem que o antimachia está sobre a terra, elas não desviar do caminho, assim como que a jumenta de Balaão, quando nós vemos que ela não desviou do caminho. Então nós temos que instruir essas crianças, nós temos que deixar uma mensagem de crescimento, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de perseverança, porque é isso que eles vão precisar. E a cada dia, irmão, vai se concretizar. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo um mundo de trevas, sim, mas Micael está sobre a terra, junto com a parte do exército, entende? E nós temos muita autoridade celestialmente. Se nós temos muita autoridade, quando nós vemos aí várias justiças, tem algumas justiças que estão sendo feitas, se nós for ver aí, vários acontecimentos que antes não acontecia, e está acontecendo. Nós vemos aí claramente, nós pega aí o presidente hoje, tirando algumas regalias de alguns, entende? Nós é a justiça, nós vai vendo essas coisas acontecer à toa. É à toa? Não. Não é à toa. Nós vemos aí vários e vários sinais, não só esse, mas vários sinais acontecendo. Nós vemos o que? Ele não querendo aceitar as ordenâncias de Emanuel, querendo tomar algumas
propriedade do Brasil. Cara, ele bateu de frente com De ele. frente, entende por quê? Porque a autoridade de Mical e seu exército celestialmente. Porque enquanto nós estiver aqui pisando aqui, irmão, é tudo nosso, porque fala levantar. Vamos estar lendo lá? Em Daniel 12:1. Daqui a pouco nós vamos vir aqui em 2 Crônicas, irmãos. 1578. 1578. E fala assim, 12:1. Nesse tempo levantar-se-á Mical, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Quando Mical já está sendo levantado, é porque o papai já está entregando ele. Está entregando ele o que é a força, a autoridade novamente. Já está começando de Mical e vai parar quando ele receber o manto novamente alto. Então, aonde que ele colocar a planta dos pés, vai ser abençoado. Vai ser abençoado. E hoje nós vemos essa resistência, porque ainda o exército está aqui. A parte do exército está aqui. Lá nós pega Isaías 65, fala, foi da vontade do Pai ser buscado por aqueles que não são de Jerusalém terrena. Entende? Por quê? Porque aquele povo que se encontra em outra terra sem ser de Jerusalém terreno é o povo que pertence a Jerusalém celestial. E devido à rebeldia, a rebeldia, não foi do agrado do Pai receber esse mérito, Jerusalém receber esse mérito, porque ele já rejeitou lá atrás Papai Alcha. E ia rejeitar novamente. Foi dada a oportunidade a eles. E hoje nós estamos vendo vários e vários sinais ao nosso redor. E quando nós pegamos aqui em 2 Crônicas, nós vemos falando do rei da Síria. 620. Crônicas 32, né? Isso, 2 Crônicas 32. 620. O rei da Síria. É muito forte, irmão. É muito forte porque quando nós vemos o rei Ezequias, ele, homem temente, valente. Nós vemos aqui, 2 Crônicas 32, fala, e depois desses atos que provaram sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Síria. Invadiu Yaldá, sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-las. Vendo então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Yalxalã, decidiu com seus oficiais e seus guerreiros obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade. E eles lhe prestaram ajuda. E tendo-se reunido uma grande multidão, obstruíram todas as fontes e o riacho que corria pelo território, dizendo, por que os reis da Síria vindo aqui haveriam de achar água em abundância para se fortificar? Para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha, consertando o que? O exército celestial, tampando as brechas. Hoje é o que? A nossa vida irrepreensível. Irrepreensível, por quê? Porque assim é uma representação de tudo. Porque nós vemos lá que a muralha lá em Apocalipse é o que? É uma Isso. E ele está o quê? Está arrumando a muralha, para não haver brecha. Igual houve lá atrás, quando nós vemos que o que? Uma parte se rebelou e após outra. E todo esse exército, irmão, é aqueles que realmente entendeu a mensagem, tanto Filadélfia quanto Sardes, Vestes Limpo, quanto Pérgamo, quanto Esmirna,
são aqueles fiéis que abraçou a fé com todo amor e não vai aceitar de maneira nenhuma um vir e ir contra a mensagem daquele que foi colocado para ser pai tanto de Aldá quanto de Alxalã. É um povo que vai estar fortificado na verdade. E quando nós pega aqui em 2 Crônicas 32, fala: para se fortificar, Ezequias consertou todas as brechas da muralha. Sobre elas construiu torre. Ergueu uma segunda muralha na parte externa. Restaurou o melo na cidade de Davi e mandou fazer arco, escudo em abundância. Colocou generais à frente do povo. Reuniu-os em seu redor na praça da porta da cidade e os encorajou, dizendo: sede firmes e corajosos, não temais, nem vos apavoreis diante do rei da Assíria e diante de toda a multidão que o acompanha. Pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está com ele. Aquele. E quando nós vemos, irmão, lá em Apocalipse 7, foi dado que a ordem: não danifique, até que tenhamos selado. Até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Iau. Com ele está um braço de carne, mas conosco está Iau, nosso Iau, que nos socorre e combate nossas batalhas. O povo ganhou confiança ao ouvir as palavras de Ezequias, rei de Aldá. Viu que maravilhoso? E quando nós vemos aqui, fala que com ele está o quê? Um braço de carne. Um braço de carne. Por quê? Porque quando nós pega em Ezequiel, vamos abrir lá em Ezequiel 28, 1520. Lembrando, irmão, que essa parte aqui está representando com Mical, pela obra de Mical. Exatamente. Porque lembrando que Ezequias também representa papai e alfa. E alfa forte valente. Por quê? Porque quando nós pegamos que ele tinha dois servos. Um era Sódoma e o outro Eliaquim. Entende? Então nós temos que saber o que? Interpretar. Quando nós pegamos aqui em Ezequiel 28, irmão. Ezequiel 28, igual nós vemos aqui em 2 Crônicas 32, fala: com ele está um braço de carne, mas conosco está Iau, nosso Iau, que nos socorre e combate nossas batalhas. E nós vemos aqui, se é carne, é homem. E quando nós pegamos aqui 28, fala assim: filho do homem, dizendo ao príncipe de Tiro: assim diz o mestre, pois que teu coração se exalta orgulhosamente, dizei: sou Deus, ocupa o trono divino no coração do mar, apesar de seres homem e não Iau. Alimenta em teu coração pretensões divinas. Certo és, mais sábio do que Daniel. Nenhum segredo lhe desconcerta. Por tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza, e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão notável é tua sabedoria nos negócios, que multiplicaste tua riqueza e teu coração se orgulha dela. Por isso, assim fala o mestre Iau: visto que em teu coração te igualaste a Iau, também eu te trarei contra ti, estrangeiro, a mais terrível das nações. Desembainharão a espada contra a beleza de tua sabedoria e profanarão o teu resplendor. Partirão descer a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Então ainda dirá na presença dos teus assassinos: eu sou Deus. Com efeito, tu és homem e não Deus.
aqui Deus mesmo, irmão, é uma divindade que recebe o quê? Adoração. Adoração, entende? Por quê? Porque ele já entendeu que aquele Jesus Emanuel é ele que o povo segue. Ele, tanto que ele fala, Ele se acha, né? tanto que ele fala, eu quero que toda essas pessoas já sabem que a besta dos eventos já está aqui. Já está aqui, porque ele vê e fala assim, eu ocupo, quando nós pegamos aqui, fala assim, eu ocupo o trono divino no coração do mar, no meio dos povos. Então eu sou Jesus Emanuel. Ele entende isso, que ele vai ser bem sucedido. Porque é soprado aos ouvidos dele que ele vai ser. E nisso ele se engrandece. Por quê? Porque Satanás ele não poupa nem os dele. Nem os dele. Ele destrói até os filhos dele. Ele transforma os filhos dele em pão. E assim ele queria que o papai Yalcha fizesse a mesma coisa. Transformar as pedrinhas em pão. E quando nós pegamos aqui, irmãos, nós vemos que ele viu e falou, eu sou Emanuel, por quê? Devido às riquezas, às posições que ele foi alcançando, adquirindo. Ele viu quem ele é. Que ele é o Jesus Emanuel. E quando nós pegamos aqui, fala por tua sabedoria e inteligência adquirisse riqueza e acumulaste ouro e prata no teu tesouro. Por quê? Porque nós vemos que vários do exército celestial passou para o lado dele, devido que a sabedoria, a inteligência dele de ludibriar, igual o pai. Entende? Ele adquiriu para ele. E esses não vão se converter de maneira nenhuma, já pertence a ele. Pertence lá em cima e pertence aqui embaixo, que é uma parte do exército original, que foi deportado por ele. Pode falar, gente. Aqui também ele fala no versículo 7, também eu trarei contra ti estrangeiros, a mais terrível das nações. Somos nós, né? Vamos lutar contra ele. No final, fala ainda assim, terás a morte de incircunciso pela mão de estrangeiros. Quer dizer, nós não somos dessa terra, né? Exatamente, irmã. É exatamente. Porque aí a irmã tá falando aqui o entendimento celestial é de se averiguar realmente, porque Se é, né? porque o que a irmã falou realmente é muito tremendo, porque nós vemos que essa mensagem aqui relata na morte dele e ele vai o quê? Ele vai reviver. Ele vai reviver. Entende? Aí que ele vai se achar mais. Vai se achar mais ainda. É ruim, Mas o que a irmã falou aí também é tremendo. Também eu trarei contra ti estrangeiro, a mais terrível das nações. Desembainharão a espada contra a beleza da tua sabedoria e profanarão o teu resplendor. Isso é muito tremendo. E quando nós vemos aqui, fala morrerás de morte violenta no coração dos mares. Nós vemos que é quando todos verem que quem ele é, exatamente quem ele é, no meio do povo, quem ele é, exatamente. E também nós vemos que é irmão dele. Nós vemos que aqueles que estão idolatrando ele naquele momento está se tornando que irmão deles. Irmão dele, porque é irmão de Satanás. É filho de Satanás, porque estão fazendo conforme a vontade do inimigo. E quando nós pegamos aqui, com efeito, tu és homem, não Deus, nas mãos do que onde transpassar-te, terás a morte de incircunciso pela mão de um estrangeiro, pois eu disse, palavra de Yahweh. Aqui nós vemos que o que a irmã falou tem um sentido celestial, mas aqui também remete o terreno também. Os dias de hoje, que eles vão ser mortos, ele vai ser morto,
Ele vai ser morto porque nós vemos que Satanás ele não poupa o dele. Não poupa e ele alimenta. E ele alimenta toda essa pretensão divina dentro do coração dele. Alimenta toda a pretensão divina. E nós vemos que aquele que não orienta o filho, não dá varada, não ama ele. Não ama. Entende, irmão? Nós vai vendo que cada vez mais essas passagens tem o quê? Um direcionamento celestial. Igual quando nós pega lá Eclesiastes 9, nada debaixo do sol, não, nós vai pegando todas essas passagens, nós vamos vendo. E quando nós acaba de ler aqui em 2 Crônicas 32, irmão, vamos voltar lá. Com ele, 2 Crônicas 32, 8, fala assim, com ele está um braço de carne. Com ele está um braço de carne. E o que vai acontecer com esse braço de carne? Aí nós pegamos em Zacarias. 620, Isso, Zacarias. Zacarial. Isso. Zacarial é o penúltimo livro. Antiga Aliança, Zacarias quanto? Zacarias. Deixa eu ver Tobão de aqui. Machia? Isso, pastor, Zacarias 11. É onde página 1679. É 11:17, não é isso? Hã? 11:17? 11:15. 15? É, 1678. isso. E fala assim, Zacarias 11:15. E disse-me ainda Iau, toma os apretextos de um pastor insensato. Porque eis que suscitarei um pastor na terra. Ele não cuidará da que desapareceu. Ele não procurará aquela que vaqueia. Não trará aquela que está ferida. Não sustentará aquela que está de pé. Antes devorará a carne dos animais gordos e arrancará os seus cascos. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que o seu braço se seque completamente, que seu olho direito se obscureça totalmente. Viu, irmão? Mostrando que esse pastor que tem um braço de carne, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Que vai secar, porque quando ele se levantar contra aquele que foi levantado por Iau, e hoje nós lembramos do profeta jovem e do profeta velho, que é a representação do mensageiro de Sardes, do mensageiro de Laodiceia. Nós vemos que Jeroboão, era Jeroboão mesmo? Isso. Jeroboão, ele se levanta a mão contra o profeta novo. E nisso a mão dele o quê? Paralisa. Entende? E é uma representação disso, mostrando que esse rei da Síria vai se cumprir essa mensagem. Ele vai ser envergonhado. E quando nós pegamos aqui em 2 Crônicas 32, Jeroboão não, irmão, vamos estar lendo lá? 1 Reis. Vamos estar lendo aqui. Isso. Aqui para nós lembrar. Por isso que nós temos que estar. 13. Por isso que nós temos que estar eliminando. É Jeroboão mesmo. 13, 4. 1 Reis 13, 4. Isso. Mas quando. 488. Exatamente. Vamos lá no 14. Tá onde? 13? 13, 4. 13, 4. E fala isso mesmo. E fala assim, ó, quando o rei ouviu que o homem de Iau bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu a mão
fora do altar, e disse: agarrai-o. Mas a mão que eles estenderam contra o homem secou, de sorte que ele não pôde mais recolher. E o altar se fendeu, e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que deram o homem de alto, por ordem de alto. Nós entendemos que aqui é quando se levanta, quando for levantado o mensageiro de Laodiceia. E quando nós pegamos aqui em 2 Crônicas 32, 8, aí fala assim: com ele está um braço de carne, mas conosco está Iau, nosso Iau, que nos socorre e combate nossas batalhas. O povo ganhou confiança ao ouvir as palavras de Ezequias, rei de Judá. E quando nós continuamos aqui no 9, fala assim: depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enquanto ainda estava diante de Laquis, com todas as suas tropas, enviou os seus servos a Elxalã, para dizer a Ezequias, rei de Judá, e a todos os judaítas, os Jaldins, que se achavam em Elxalã: assim fala Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais, para permanecerdes assim em Elxalã sitiados? 2 Crônicas 32, 9. Para permanecerdes assim em Elxalã sitiadas? Acaso Ezequias não vos está enganando, para vos fazer perecer pela fome e sede? Quando vos diz: Iau, nosso Iau, nos livrará da mão do rei da Síria? Não foi este mesmo Ezequias que supriu os lugares altos e os altares de Iau, ordenando a Judá e ao Elxalã, diante de um só altar vos prostreis, e sobre ele oferecereis incenso? Viu que ele é sábio? Ele entende das coisas, e querendo trazer dúvida, igual o irmão Marcos Beethoven trouxe ontem na mensagem maravilhosa, Satanás querendo trazer dúvida para o coração de papai Yalcha. Entende? Que ele era o Altíssimo, querendo trazer dúvidas sobre a posição do papai Yalcha, que ele era o Altíssimo, criou tudo foi criado por ele e para ele, querendo trazer dúvida, mas assim como Mical crescia ouvindo os conselhos de Alforte Valente, assim também o papai e Alforte Valente escutando os conselhos do papai Iau Supremo. E ele ouvia com atenção, por isso que ele não foi o quê? Ludibriado por Satanás. Enquanto ele crescia em graça e conhecimento perante Iau e perante os homens. Por isso que ele não foi ludibriado. Porque quando ele lia as escrituras, ele via toda a autoridade que ele tinha. Aí chega um ser criado e fala: se você se prostrar aos meus pés, ele: peraí, não está falando que eu sou filho daquele que é o Supremo e foi criado por mim todas as coisas? Então não tenho que se abaixar nem por um ser criado, não, ué. Se você está falando que eu tenho que se prostrar aos teus pés, tem alguma coisa errada. Eu vou desonrar o nome que foi dado a mim e ao forte e valente? Foi dado? Não, ia ser dado. Ia ser dado. Eu não vou me abaixar não, porque eu sou o Criador. Eu que te criei. É igual nós vemos lá quando o anjo vai consolá-lo. O anjo, ele não pede nada em troca. Pelo contrário, se prostra e fica todo momento lá com os ouvidos atentos para fazer conforme a vontade do papai Yalcha. Ele viu: você confirmou o que eu sentia no meu coração, porque vim como homem começar a entender que é o Criador, com a memória de homem,
que é o Criador, não é fácil, é uma responsabilidade, é uma pressão sem cabimento. É uma pressão extrema. Será que eu estou na posição correta? Será que eu estou agindo certo? Pode falar, irmão? Se for pensar bem, Satanás propôs para Papai Yalcha uma condição fora da lei, porque veja bem, quando Papai Yalcha responde para ele, fala assim que só Yahweh adorarás, só Yahweh prestarás culto. Ou seja, que ele estava na lei, e Satanás estava querendo infringir a lei, fazendo com que Papai Yalcha adorasse ele e não o Yahweh Supremo. Exatamente, exatamente, irmão. Caísse o quê? Caísse na posição de reprovação. Exatamente. Como o Papai Yalcha tinha conhecimento da lei e ele não infringia a lei de forma nenhuma, que ele cumpriu a lei à risca, ele já sabia, opa, isso aqui está fora. Por que ele quer que eu adore ele, sendo que na lei de Israel é só Yahweh Supremo que pode ser adorado e cultuado, nenhum outro além. Então, exatamente. Ele já caiu a ficha. Por quê? Porque ele não crescia ouvindo os conselhos do pai. Não ouvia os conselhos. Por isso que ele cometia essas falhas. Mas aquele que era instruído desde criança não caía nesses vacilos. Não caía nesses vacilos. Porque quando ia crescendo em graça e conhecimento, ia se lembrando de tudo que aprendeu lá atrás. Por isso que nós temos que instruir esses de Laodiceia. Para quando eles crescerem, cair numa posição de honra. Para quando eles crescerem e alcançar uma posição de honra, não se desviar. Não se desviar. Por isso que nós temos que instruir a criança. É tremendo, irmão, como que está sendo revelado nesses últimos tempos. E quando nós pega aqui, igual o irmão trouxe, exatamente fazendo o que? O papai querendo que o Papai Yalcha caísse em descrédito com ele mesmo. Ficasse mal com ele mesmo. Porque tudo que ele tinha aprendido, que ele é o Criador dos céus e da terra, tudo foi criado por ele, para ele. Imagina, você ter esse entendimento dessa posição no corpo carnal. Com a mente, será que eu não estou querendo demais, não estou se me impondo demais? Imagina, que luta espiritual. Por isso que Satanás tentou ele justamente nesse ponto, né? Nesse ponto. Ele foi assertivo ali. Para matar a fé dele, para matar tudo aquilo que ele estava crescendo em graça e em conhecimento naquele período todo. O irmão Marcos, ele citou ontem um detalhe que eu achei interessante, foi que Satanás levou ele nas partes mais altas e mostrou: tudo isso eu te darei. Aquilo lá nem era dele, ele nem era dono, ou seja, ele administrava uma parte grande, mas ele não era dono. Ele levou ele numa parte que ele não era dono, que ele não tinha posse nenhuma, e mostrou: tudo isso te darei. Ou seja, olhando lá na frente, querendo tomar de Papai Yalcha. Nem era dele, ele falou: tudo isso eu te darei, porque era de Papai Yalcha, ele tinha criado. Tudo isso te darei, se prostrado e adorados. Nem era dele, ele fez questão de subir lá em cima, exatamente. Porque ele queria tomar, tentando usurpar aquilo que não é dele. Exato. E nós vemos que o Papai Yalcha, ele não se prostrou. Por quê? Porque ele cresceu em graça e conhecimento perante Yahweh e perante os homens. Ele se alimentava da palavra. Se alimentava da palavra. E nós temos que se alimentar cada dia para não cair nas artimanhas de Satanás. Não cair. E o papai nos deu autoridade para pisar em serpente e escorpiões. Em serpente e escorpiões. E é o que? É o que nós iremos lutar. E ele nos deu autoridade para pisar nessa porta que está lá em cima. Para não cair nas artimanhas aqui embaixo. Nós não podemos cair nessas ladainhas. Entende? Se a palavra fala, igual nós vemos em Isaías 65, que ia ser um povo que não era de Alxalã, que foi da vontade do Pai, como que fala? O exaltar. Nós vemos as situações de um povo que foi. Isso tudo, irmão, tá lacrado, estava lacrado. Por quê?
Porque o papai queria dar só para aqueles povozinho pequeno, aquele povo que foi fiel. Porque ser fiel lá em cima, irmão, ser fiel lá em cima, que era da vontade do Pai. Por quê? Porque você, com toda autoridade, com toda liberdade, ser obediente, entende? Verdade. Isso que é o difícil. Com toda a liberdade, ser obediente. Quando tá fraco, quando tá aqui na terra e tudo, você é submisso também a qualquer coisa. Entende? Agora, quando você está com toda a liberdade, você se manter fiel. Isso que agradou o Pai. Foi maior do que ser fiel aqui passando. É igual o filho. O filho só procura o pai na dificuldade. Entende? Agora, quando está bem mesmo, Tranquilo. é tranquilo, aí não procura. Entende? Isso que agrada o pai. É quando estiver tranquilo, procurar também para agradecê-lo. Assim como aquele leproso estrangeiro. Ele foi agradecer. Você viu que os outros não, quando estava sarado, curado, não voltou, esqueceu. Foi fiel com toda a liberdade. Com toda a liberdade foi fiel. Procurar no momento da dificuldade, todo mundo procura. Todo mundo procura. Todo mundo procura. Mas no momento da luta, no momento da abastança, no momento que está tranquilo, ninguém procura. Entende? Tudo é uma representação. Tudo é uma representação. E quando nós pega aqui em 2 Crônicas 32, 2:10 fala assim fala Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais, para que permanecerdes assim em Alxalã sitiadas? Sitiados? Está sitiado. Chega a sitiar. Isso, não, e lá em cima está sitiado, mas nós estamos aqui mantendo de pé. Mas nós estamos aqui mantendo de pé, porque a nossa confiança é em Yahweh. Yahweh dos exércitos. Acaso Ezequias não vos está enganando para vos fazer perecer pela fome e sede? Quando vos diz, Yahweh, nosso Yahweh nos livrará das mãos do rei da Síria? A mensagem hoje, quando está trazendo, e muitos estão falando, você está aí ouvindo esse ensino de Yahweh, está aí te enganando. E é tão tremendo isso aí, irmão, que nós tá escovinho aqui, sitiado, tá todo mundo contra nós. Igual aquela passagem lá que fala, né, que colocaram o cerco contra nós. Miqueias 4. Miqueias 4. Isso. Exatamente. Não foi este mesmo Ezequiel que supriu os lugares altos e os altares de Yahweh, ordenando a Yaldá e Alxalã, diante de um só altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis incenso? Por quê? Porque eles querem trazer, quando fala Yahweh é um, não entende que é Yahweh do céu e da terra. Tanto Yahweh forte quanto Yahusha pertence a Yahweh. Entende? E quando nós se prostra perante de Yahusha, nós estamos dando o que? Gratidão para o Papai Yahweh por estar colocando um de confiança para administrar. E se prostrar. E eles trazem o que? Querendo trazer acusação. Você está trazendo o Yahweh forte, está trazendo o Yahweh e Mical. Entende? Mas não tem que se prostrar perante um só. Nós se prestamos perante um só. Tudo pertence a um só. A um só Yahweh. Um só Yahweh.
mas tem os seus administradores. Igual quando nós pega Colossenses 1,15, fala que tudo foi criado por ele e para ele. Tudo. Tudo foi criado para aquele que é a imagem invisível. Para quem? Ao forte, ao filho. Tudo foi criado para ele. E ele direciona tudo para o Pai. Tudo para o Pai. E tanto o administrador dessa terra pertence a Ial. Pertence a Ial. Nós não estamos aqui indo contra. Igual aqui, você viu aqui. Fala assim, não foi este mesmo Ezequias que supriu os lugares altos e os altares de Ial, ordenando a Ialdá e ao Xalã, diante de um só altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis incenso, querendo colocar na nossa boca que nós estamos fazendo algo novo. Querendo fazer o que? Um outro altar. Direcionando para um outro. Mas não é. Eles não entendem que aquele que administra está em nome. Igual quando nós pega lá que ele foi colocado como regente. Regente. Foi colocado como pai de Aldá e de Alxalã. Tudo pertence a Ial. Tudo um só. Há um só Ial. O Ial do céu e Ial da terra. Quando nós pega lá em Salmos 45, que fala, o teu trono é de Ial. E hoje nós vemos, não foi esse mesmo aí que vocês falam, que é o mensageiro de Filadélfia, ele não falou lá para ir ao Xalã, se ele é Mical, não falou que é só para ir até Ial? Não tem que se prostrar só perante a Ial? Entende? Aí fala, diante só o altar vos prostrareis e sobre ele oferecereis incenso. Viu querer trazer uma palavra de descrédito? Querendo colocar dúvida. Porque se prostrar também é reverenciar. É reverenciar. Não é adorar. Ué. Então eles confundem. E aqui fala ainda que brada na língua hebraica, ou seja, para querer colocar ainda assim, integridade. Integridade. Do que eles estão falando. Exatamente. São os falsos Ialdins. Que o papai Ial vai fazer o quê? Que eles venham e se prostram aos seus pés. Isso nós temos que entender. Vai ver que prostrar é exatamente. Reverenciar. Eles vão reverenciar, vão falar. Esse era o povo de Ial. Os verdadeiros Ialdins. Exatamente. Salmo 126. Eles vão ver. Ial fez grandes coisas por eles. Reverenciar. Porque vai haver um arrependimento de sardes veste suja, mas eles vão ter que lavar as vestes. Por isso que fala, forçaremos da sinagoga, porque vai haver o arrependimento. Vai haver. Se está se prostrando, é porque houve o quê? O arrependimento. E a palavra fala que Ial é rico em perdoar. Mas é como nós, a gente não está aprendendo na prática, sem reconhecido, eles também vão ter que aprender na ação. Mas vai ser mais doloroso. Exato, irmão. Exato. E nós não podemos abaixar a cabeça, assim como o papai Yalcha não abaixou. Ele se posicionou. Fez menor do que o anjo. Mas ele sabia de toda a herança dele. Ele não abriu mão. Ele foi o que? Perseverante. E nós vemos que nós vamos ser poupados da tribulação. Vai ser poupado da tribulação por conta da perseverança. Ficar só no nome, isso não é perseverança. Seria muito fácil também. Tem que ter a perseverança. Quando fala renegar o nome, fala que por conta que não renegaste o meu nome, forçarei os da sinagoga, veio e se prostra aos teus pés e reconhece que eu te amo. Porque não renegou o nome de Alcha, recebeu, tomou posse novamente do nome de Alcha, tomou posse, não renegou. Não é eu não. Não é eu não. Esse manto não pertence a mim não. Não renegou, por não ter renegado, vai
recebeu o que? Honra. E ao colocando os da sinagoga a se prostrar aos pés dele. Porque Mical se tornou Yaush. E por ele não ter renegado, não ter abrido mão da herança, vai receber essa honra. E quando nós pega aqui em 2 Crônicas 32, 2 Crônicas 32, 13. Por quê? Entender que é Mical e que recebeu essa autoridade, o manto, as vestes de Yaush, papai Yaush, não é fácil também não. Tem que fazer uma ginástica espiritual. Tem que abraçar essa herança, assim como Yaush, ele abraçou e recebeu o que? Uma posição de honra. Ele não renegou, ele abraçou, essa missão é minha, é minha. E quando pega aqui em 2 Crônicas 32, 14, fala assim, não, 13, isso, não sabeis o que temos feito, meus pais e eu, a todos os povos de outras terras, os deuses das nações dessas terras puderam livrá-las da minha mão? Qual é dentre todos os deuses da terra, ó Deus das nações, que meus pais voltaram ao anátema, aquele que pode livrar seu povo das minhas mãos? Qual é dentre todos os deuses das nações que meus pais voltaram ao anátema, aquele que pode livrar seu povo das minhas mãos? E o vosso Deus poderia então livrar-vos de minhas mãos? Portanto, não vos deixais iludir por Ezequias, que não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar seu povo de minhas mãos, nem da mão de meus pais. Vossos Deus tampouco vos livrarão da minha mão. Viu? Ele ainda o que? Ele lançando o desafio. Lançando o desafio. Você vê que o coração dele estava cheio. Estava cheio. E ele falando que voltou o que? Tudo anátema. Destruiu tudo. E nós vemos que todos, espiritismo, budismo, tudo virou o que? Anátema. Tudo virou anátema. Tudo isso é anátema. Tudo isso é anátema. Porque quem fez isso? Ele, o pai dele. Satanás, tudo é anátema. Porque ele engana o mundo todo. O mundo todo é enganado por ele. Viu que ele fala assim? Não sabeis o que temos feito, meus pais e eu, a todos os povos de outras terras, os deuses das nações dessas terras puderam livrar-las de minhas mãos? Qual é dentre os deuses das nações que meus pais voltaram ao anátema, aquele que pode livrar seu povo da minha mão? Viu, mostrando que é o anátema. E hoje nós vemos que até esses evangelhos de Mateus, Marcos e João é tido como anátema. Foi destruído por ele. Pegou o que? Uma medida de fermento para 3 de farinha, até que tudo ficasse o quê? Levedado, virasse anátema. Anátema. E quando nós pega aqui no 15, fala, portanto, não vos deixais iludir por Ezequias, que não vos engane dessa maneira, não lhes deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar seu povo de minhas mãos, nem da dos meus pais. Vossos deuses tampouco vos livrarão de minhas mãos.
seus servos ainda estavam falando contra Iau e contra Ezequias, seu servo, quando Senaqueribe escreveu uma carta para insultar Iau de Israel, dizia isso. Viu? Escreveu uma carta. É quando ele ganha o quê? Uma boca para proferir blasfêmia. Lá em Apocalipse, quando nós pegamos ele blasfemando contra Iau, contra tudo aquilo que invoca Iau. Pegou deles também, afrontando Israel, né? Afrontando Israel, afrontando e indo contra tudo aquilo, quando nós pegamos a palavra que fala que tudo aquilo que invocava, tudo aquilo que falava Iau, ele é contra tudo. Fala assim no 17: quando Senaqueribe escreveu uma carta para insultar Iau, Iau de Israel dizia isto: assim como Deus das nações das outras terras não livraram seus povos de minha mão, o Deus de Ezequias não livrará dela seu povo. Bradava em alta voz, usando a língua judaica. Viu? Falando a mesma língua do que os do Ialdins, a mesma língua, a mesma língua. E nós entendemos hoje, irmão, quando nós pega lá Balaão, a representação dele vai achar que vai estar o quê? Lançando palavras de maldição, mas vai estar lançando bênção, porque todos vão reconhecer. Todos vão reconhecer que ele é o antimachia. Todos vão reconhecer. E assim como o mensageiro, e nós vemos que o idioma da França, dá para entender. Entende? E entendendo que ele é sábio, ele sabe falar tanto outros idiomas, tanto o hebraico quanto o português, entende? Porque ele adquiriu essa sabedoria. E nós vemos que aquele que foi levantado não é de uma língua estranha, igual nós vemos o mensageiro de Filadélfia, ele não fala uma língua difícil de compreender, entende? Assim também vai ser aquele que vai ser levantado, aquele pastor que é infiel. Ele também vai ser audível, vai dar para entender o que ele irá falar, pelas ações, pelas atitudes, e eles vão ver que ficou. E eles, quando ele começar a lançar essas coisas, lançar esses atos abomináveis, eles vão entender que ficou para a tribulação. E quando nós pegamos aqui no 17, fala: e quando Senaqueribe escrevia uma carta para insultar Iau de Israel, dizia isso: assim como os deuses das nações das outras terras não livraram seus povos de minhas mãos, o Deus de Ezequias, olha o que ele fala, o Deus de Ezequias não livrará dela seu povo. Bradava em alta voz, usando a língua judaica, dirigindo-se ao povo que estava sobre a muralha, para atemorizá-lo, intimidá-lo, e assim apoderarem da cidade. Falavam do Iau de Israel, de Iau-Xalã, como se fosse um dos deuses dos povos da terra, obra de mãos humanas. E quando nós pegamos que bradava em alta voz, usando a língua judaica, dirigindo ao povo que estava sobre a muralha. Por quê? Nós entendemos, quando nós pegamos lá em Apocalipse 11, nós vemos que as duas testemunhas é o quê? Elas confiado uma missão para ela medir o quê? O tempo. O tempo. E ele vai colocar o quê? E é para medir o tempo. E o Emanuel, ele foi dado o quê? O lado de fora. Vamos estar lendo aqui em Apocalipse 11, irmão, para nós entender. Apocalipse 11, 1, e fala assim: deram-me depois um caniço semelhante a uma vara, dizendo: levanta-te e mede o templo de Iau, o altar e os que nele adoram. Quanto ao ato externo do templo, deixe de lado e não mexa.
pois ele foi entregue às nações que durante 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Viu? Pelo lado de fora. Isso. Por quê? Porque ele se via no lado no ato exterior. Isso mesmo, irmão. Exatamente. Ele fazia o que? O sacrifício. Por isso que ele é o querubim que mata, né? Exatamente. Exatamente. Mas dentro ele não podia mexer. Dentro ele não podia mexer. Isso é tremendo, irmão. Aquele ataque lá foi uma tremenda falta de respeito, né? Porque lá dele ter entrado lá dentro. Exatamente. Por quê? Porque ele não poderia ter feito aquilo. Exatamente, irmão. E aqui é a mesma coisa aqui embaixo. Ele não vai entrar. E também não vai poder o que? Nem construir. Nem construir, assim como Sardes ensina. Por quê? Porque ele ficava do lado de fora. Por isso que fala aqui, ó, quanto ao ato externo do templo, deixa de lado. Lá de fora, deixa de lado. Foi dado a eles o que? 42 meses. Que equivale o que? 1290. Hã? Não, 1290. Fica entre 1290. Porque é uma representação lá de Daniel. Porque quando nós pega Daniel, fala assim, quando o sacrifício perpétuo for tirado, aí irá colocar o quê? O sacrifício abominado por 1290 dias. Por 1290 dias vai ser colocado. Que vai ser o período dos 1090, também vai ter o que? Nesse 1090 vai ter os 1260 das duas testemunhas. Porque 1260 de Filadélfia, 1260 das duas testemunhas e 1290 do Antimacheia, que a autoridade 1335 é a volta. Por quê? Porque quando as duas testemunhas concluir o seu ministério, 1260, vai ter mais um bocadinho até completar 1290, que vai ser o período para divulgar eles o que? Ressuscitando. Porque vai acontecer lá em Alxalã. E nisso, todos vão ver aqueles que foi morto pelo Antimacheia ressuscitando. Porque eles vão ficar na praça durante quanto tempo? 3 dias e meio, até que toda seja divulgado para toda a nação ver a grandeza do papai. E vai se concretizar porque o exército celestial vai estar ativo novamente. Vai estar ativo. E para divulgar, não é do dia para a noite. Tem que esperar esse período. E quando acabar isso, e para divulgar de 1260 até 1290, tem o período de um mês. Vai ser o período que todos vão ver a grandeza do papai. Aquelas duas testemunhas ressuscitando. Aí acaba o que? A força. Acaba a força e ele se posiciona para a volta do papai Yahshua. A volta do papai Yahshua. Ele vai se posicionar. E quando nós pega aqui 2 Crônicas 32, 18, fala assim, bradava em alta voz usando língua judaica, dirigindo-se ao povo que estava sobre a muralha, para atemorizá-lo, intimidá-lo. Assim, apoderaram-se da cidade, falavam do Ial de Yalxalã como se ele fosse um dos deuses dos povos da terra, obras de mão humana. 2 Crônicas 32, 20, aí fala, nessa situação o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram ao céu. Ial enviou um anjo que exterminou todos os guerreiros valentes, os capitães e os oficiais no acampamento do rei da Síria.
Este voltou para sua terra coberto de vergonha, e tendo entrado no templo de seu Deus, algum de teus filhos o mataram à espada. Viu? Um dos teus filhos o mataram à espada. E é tremendo, irmão, quando nós vemos aqui a história do rei Ezequias, nós vemos que remete os dias atuais. Os dias atuais. Igual quando nós pegamos aqui e vê que quando ele entra, ele é morto no coração dos mares, do seu Deus. Igual eles, o que? Eles adoram. Ele adora quem? Pai dele, Lúcifer, Deus. Quando ele entrar, será pego de surpresa. Mataram, vai reviver, mas aí vai vir o que? Vai vir e alça o seu exército. E quando nós vai pegando isso tudo, irmão, vão ver nessas revelações, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria que os irmãos abrissem também 2 Reis 19:20. Aqui fala assim, ó. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala Iau de Israel, ouve a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis que diz a palavra que Iau pronunciou contra ele. Desprezaste, zomba de ti a virgem, filha de Sião. É o que nós fazemos, nós zombamos do antimachia, nós zombamos a virgem, a filha de Sião. Aqueles que confiam em Iau é como um monte de Sião. Já sabe que é ele. Já sabe que é ele. Ninguém engana. Nós estamos aqui a cada dia. Atrás de ti manei a cabeça, a filha de Alxalã, a quem insultaste e blasfemaste, contra quem elevaste a voz e olhaste com desprezo contra o santo de Israel. Olhar com desprezo, aguardando vindo lá de cima, e Alxa com o seu exército. Contra quem elevaste a voz e olhaste com desprezo contra o santo de Israel. Por teus mensageiros insultaste o mestre, disseste: com meus numerosos carros galguei os cimos dos montes, os pincários do Líbano, cortei os seus cedros mais altos. Fazendo ali com que? Os carros aí. Exatamente. Quando fala aqui os seus cedros mais altos. Quando nós pega Jeremias 11:19, eu era como um manso cordeiro, não sabia o que tramava o projeto contra mim. Cortá-lo-ei a árvore por seu fruto. Quando nós pega aqui, fala aqui, ó. Disseste. Você está 23. 23. Porque teu mensageiro insultaste o mestre, disseste: com os seus numerosos carros calguei os cimos dos montes, os pincários do Líbano, cortei os seus cedros mais altos. Tirou lá de cima. Seus mais belos ciprestes. Exatamente. Do Líbano, cortei os seus cedros mais altos e seus mais belos ciprestes. Atingi seu último abrigo, o bosque de seu pomar. Cavei e bebi as águas estrangeiras, sequei com a planta dos meus pés. Tomou posse de Mateus, Marcos e João. Secou, não deixou nada. Hoje você não consegue ir contra esses evangelhos anátema. Hoje você vai pegar a conta, viu que tomou posse mesmo, mas tomou com força. Cavei e bebi as águas estrangeiras, sequei a planta dos meus pés, todos os rios do Egito. Estás ouvindo?
há muito tempo preparei isso, desde tempos remotos, o decidi, agora realizo. Tua missão foi reduzir, agora é Ial falando. Tua missão foi reduzir a montes de ruínas, cidades fortificadas, seus habitantes com as mãos fracas, espantados. Aí fala aqui, ó, há muito tempo preparei isso, desde tempos remotos, o decidi e agora realizo. Tua missão foi reduzir a montes de ruínas, cidades fortificadas, seus habitantes com as mãos fracas, espantados e confusos, era como erva do campo, como a grama verdejante, como a erva dos detalhados, dos telhados, como as ervas dos telhados e o trigo doente antes de crescer. E ao falando, eu sei quando te assenta, quando sai e quando entra, e quando fica furioso contra mim. Porque ficaste furioso contra mim, e tua insolência chegou até meus ouvidos? Passarei meu anel em tuas narinas, e meu freio entre teus lábios. Partirei, voltar pelo caminho por onde vieste. E risca aí, irmão, anel. Anel em tua narina. Abre lá em Agel. Agel 2:22. Agel 2:22. Ô irmão, e pela perseverança que Josué, junto com a tropa, derrubou as muralhas de Jericó. Nós não podemos escalar, irmão. Nós temos que ser perseverantes. Agel 2:20. Todos abriram? Página 1666. 1666. Agel 2:20. Fala assim: a palavra de Ial foi dirigida segunda vez a Agel, no 24º dia do mês. Perdeu. Página 1666. Não, capítulo 2, isso mesmo, versículo 20. Fala assim: a palavra de Ial foi dirigida segunda vez a Agel, no 24º dia do mês, no seguinte tempo. Fala assim a Zorobabel, governador de Aldá: eu abalarei o céu e a terra, derrubarei trono dos reinos e destruirei o poder dos reinos das nações. Derrubarei os carros, aquele que os amonta, os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada qual pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz a palavra de Ial, eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, diz Ial, eu farei de ti como um sinete, como um anel, como um anel. Como que está na sua tradução, irmão? Na Almeida. Quem tem Almeida isso? Aqui eu vou ler aqui, ó, na Almeida. Fala assim: eu transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos dos gentios. Eu transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz Ial dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Salatiel, diz o mestre, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o mestre dos exércitos. Viu, irmão? Aí quando você pega aqui em Segundo Reis
19, 28 fala assim, contra o rei da Síria. E ao falando contra o rei da Síria. Em 2 Reis 19, 28 fala, por que ficaste furioso contra mim e tua insolência chegou até os meus ouvidos? 536. Passarei meu anel em tuas narinas e meu freio entre teus lábios. Partirei e voltar pelo caminho por onde vieste. Viu? Vai fazer o rei da Síria ver aquele que é amado por Iau. Vai passar na narina dele. Esse aí é o meu servo. Faz o que eu mando. Isso é legal, Marisa, faz isso. É aquele que foi colocado na posição de honra, que foi colocado para selar, foi feito como um anel de selar, para selar com o Espírito, porque você não fez como eu te mandei. Por quê? Porque o rei da Síria foi colocado para o quê? Para castigar Israel, terreno. Mas ele viu que todas as nações também faziam coisas erradas, idolatria. Ele falou que eu também me sinto no direito de fazer justiça contra todos, se posicionando como Iau. Entende? Ele mesmo dando a ordem para ele mesmo executando. E nisso, Iau vai fazer o quê? Passar o anel de selar na narina dele. Que era dele, né? Oh. Que era Vai dele, mostrar que pra pertencia a ele. ele, foi tirado. E mostrando o quê? Mostrando a infidelidade. Exato. A infidelidade. Essa parte aqui é tremendo. 28. Por que ficaste furioso contra mim? Lançar palavra de blasfêmia, por quê? Porque Laodiceia vai atormentar. Junto com as duas testemunhas. Junto com as duas testemunhas, nós vemos que quando as duas testemunhas começam a anunciar, deixa ele atormentado. Deixa o antimachado atormentado, que ele mata as duas testemunhas e os povos começam o quê? A presentear uns aos outros. É porque eles deixaram bem atormentado o antimachia junto com seu exército. Eles vão fazer muito barulho. Quando pega aqui no 28 fala, por que ficaste furioso contra mim? E a tua insolência chegou até os meus ouvidos. Passarei meu anel em tuas narinas e o meu freio entre teus lábios. Far-te-ei voltar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal. Neste ano comerás o grão que caiu. No ano que vem do grão que germinar por si só. Mas no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinha e comei de seu fruto. O resto do sobrevivente da casa de Aldá produzirá novas raízes embaixo e novos frutos em cima. Pois de Alxalã sairá o resto do monte Sião sobrevivente, e eis o que fará o zelo de Iau dos exércitos. Eis que fará o zelo, aquele que tem um zelo. Aquele que tem um zelo pelas coisas de Iau dos exércitos. Eis, pois, o que dizeis sobre o rei da Síria, ele não há de entrar nesta cidade. Nela não lançará flecha, não empunhará escudo contra ela, nem acumulará contra ela os terraplenos. Não acumulará contra ela os terraplenos, nem acumulará contra ela os terraplenos. Por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, diz a palavra de Iau. Protegerei esta cidade e a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. E é tremendo, né, irmão, quando fala aqui os terraplenos. Nós lembra que por conta da terra plana, muitos se rebelaram e eles não entrarão, por conta de coisa mínima, os terraplenos. Não entende? E hoje, irmão,
E hoje nós vemos que o papai falou que no final, em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. A palavra dele vai se cumprir. E hoje nós vemos que tudo isso, irmão, todos esses acontecimentos, tudo isso foi guardado no celeiro para nós, para alimentar a nossa fé. Igual hoje nós estamos aqui, se alimentando, se alegrando, sem nenhum medo, sem nenhum medo, todo dia sendo animado. Por quê? Porque quando nós pega em Crônica, o que fala em 2ª Crônica? Com ele está um braço de carne, mas conosco está Ial. Conosco está Ial. O socorro, o combate. Exato. Isso é maravilhoso, irmão. Então não é momento de esmurecer, não é momento de se acovardar. Igual quando nós pega aqui em 2ª Crônicas, abre em 2ª Crônica, que essa mensagem, irmão, para você ver a fé de um descendente de... Quando nós pega aqui o rei Ezequias, fala assim: depois desses atos que provaram sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Síria, invadiu e sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-la. Vendo então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Yalxalã, decidiu, com seus oficiais e seus guerreiros, obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade, e eles lhe prestaram ajuda. Irmã, é momento do que? Ajudar. Momento, não é momento de ficar se acovardando e nem caindo em descrédito, desacreditando da palavra. Quando nós pega aqui no 8 fala, com ele está um braço de carne. Com ele está o braço de carne. Com o rei da Síria está o braço de carne. Mas conosco está Ial, nosso Ial, que nos socorre e combate nossas batalhas. Ele que irá nos dar força. E essa é uma palavra, irmãos, que o papai Yalxa nos trouxe hoje. Gratidão. Nós temos que ir para cima. Nós não podemos recuar. Porque o exército celestial ele vai para cima das dificuldades. Coloca a armadura. Nós vemos aqui que o rei Ezequias mandou fazer muitas armaduras, muito escudo. Nós vemos aí, tem sinos de alto, tem sinos de alto, tem os estudos no Telegram para estudar, para se alimentar. Tudo, irmão. Tudo, muito alimento, irmão. Muito alimento estocado e muita armadura. Olha só as armaduras. Tem jeito de enfraquejar com isso tudo, irmão. Toda essa revelação. Passarei em tua nariz, meu anel. Quem que é anel? Quem que é o anel? Aquele que é para selar, aquele que foi feito um anel de selar. Aquele que deu brado. Não danifica até que tenhamos selado. Ele ainda é humilde. Ele fala até que tenhamos selado. Porque ele quer dar honra também para aqueles que ajudaram a tampar a brecha. Porque nós vemos claramente que ele foi levantado. Se ele foi levantado, irmão, já está sendo entregue ele as riquezas. Então vamos dar gratidão ao papai Yalxa, irmão. Grato a Yalxa, grato a Ial. Grato a Yalxa, grato a Ial. Grato a Yalxa, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Aleluia, adorado seja Ial. Aleluia, adorado seja Ial. Aleluia, adorado seja Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Assim seja.